A banda brasileira de mais expressão em todo o mundo está encerrando suas atividades. E mesmo com muita pressão dos fãs, os irmãos Max e Igor Cavalera parece que não vão subir no palco junto de Andreas Kisser e Paulo Júnior. Essa seria a tão sonhada reunião da formação clássica do Sepultura. Mas o que é que está por trás disso? Por que há tanto rancor entre eles? Nesse vídeo a gente vai entender por que houve uma rebelião contra a esposa de Max, a empresária Glória. Isso em meio a uma triste história da perda de um filho e o que foi seguido de um bate-boca na imprensa, acusações mútuas. Com a Glória não estava dando certo. E aquele espírito de banda e de união já estava sendo perdido. Mas ele sabe copiar, uma coisa que ele faz bem é copiar. Eu tô com o sentimento que eu fui mandado embora. I think it's all bullshit. I know it's not gonna sound like Sepultura. Ele já tinha o ônibus dele, ele não ia pro camarim depois do show. Andreas' wife tried to bury Dana before Gloria get home. I don't care, man. I mean, it's coming from Max. I mean, there was no remedy. It's broke. It's rotten, man, from the inside. A história completa da separação do Sepultura. Mas antes de entender por que o Max Cavalera deixou a banda, eu vou contar como o Sepultura deixou de ser uma banda pequena no Brasil para virar uma força internacional do metal ao longo dos anos 90. Eu vou começar esse vídeo em 1988, quando o Sepultura entrou na fase da internacionalização. Toda a história da formação da banda eu conto num outro vídeo aqui no canal, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. Como eu contei lá, o Max Cavalera conseguiu um contrato com a gravadora americana Roadrunner. No fim daquele ano, daí veio o terceiro LP, um álbum que é um marco na discografia da banda, Beneath the Remains, ou Sob os Escombros, onde o Sepultura finalmente encontrou o som com a sua cara. Era o primeiro dos 7 que estavam previstos no contrato com a Roadrunner. Mas ele teria que ser gravado no Brasil, um país sem tradição no metal. A gravadora designou Scott Burns para ser o produtor, um cara que já tinha atuado como engenheiro de som em discos de metal. E ele só aceitou o trampo por $2.000 porque queria conhecer o Brasil. Bom, se não havia tradição no metal por aqui, pelo menos um bom estúdio tinha que ser escolhido. E eles alugaram o Nas Nuvens, onde grandes clássicos do rock nacional dos anos 80 foram feitos. E a escolha foi por causa do Cabeça Dinossauro dos Titãs, de 86, produzido pelo Liminha, um dos sócios do estúdio. Apesar de não ser um disco de metal, Max e companhia tinham ficado impressionados com a sonoridade dos Titãs. O Scott também trouxe equipamentos dos Estados Unidos para ajudar na gravação, e tem duas curiosidades interessantes. Henrique Portugal, que faria sucesso como tecladista do Skank, toca sintetizador no disco. E a banda usava um tradutor para se comunicar com o Scott. Eles ainda não sabiam quase nada de inglês. Beneath the Remains foi lançado em abril de 89 e era o vai ou racha do Sepultura, a chance de mostrarem do que eles eram capazes. E o disco acabou sendo um sucesso tanto de público quanto de crítica, um dos grandes discos da história do thrash e do death metal, com o clássico Inner Self. Aí veio a primeira turnê internacional, começando pela Europa, em que eles abriram para os alemães do Sodom e roubaram a cena em muitos países para a ira dos germânicos. Já tinha gente gritando o nome do Max, pedindo autógrafos. Eles definitivamente tinham saído de uma banda underground brasileira para uma banda emergente mundial e estavam num circuito totalmente diferente das bandas nacionais. Heaviest, thrashiest band in the PCF. They were a lot better than Slayer. Tremendous, unbelievable. I think they're excellent. O público em alguns países é mais fanático. Na França, o pessoal é completamente chapado. Tocamos num clube pequeno, sem grades. Os caras estavam se matando. Vários saíram ensanguentados. Na Bélgica foi demais. Agora, nós odiamos a Holanda. Tava todo mundo parado, super frio. Depois ouvimos falar que eles gostaram. Eles contaram numa entrevista à Bis. Em 1990, eles se mudaram para Phoenix, capital do Arizona, no sudoeste americano. Aliás, os Estados Unidos se renderam ao quarteto naquele ano. Já no Brasil, a gente lota os lugares, tocando para inglês e nada. A Globo não passa o nosso vídeo porque não foram eles que fizeram. Em certos países, o governo paga pra banda ensaiar, dá apoio cultural. Pra nós não tem nada, não facilitam nada. Em janeiro de 91, eles fizeram um show de meia hora no Rock in Rio, no Dia do Metal, isso porque não eram considerados pelo festival uma banda grande. Agora a empresária era a americana Gloria Buinovsky. E o novo disco já estava pronto, Arise, Surgir, Emergir. Ele foi gravado na Flórida e agora na casa do Scott Burns, com equipamento muito mais adequado e um orçamento 5 vezes maior que o último disco. Mais uma vez, sucesso de público e crítica puxados pela música título. Aliás, o clipe de Arise foi banido da MTV americana por causa de supostas referências ao apocalipse.
Foram 220 shows em 39 países, um disco de ouro na Indonésia, a primeira certificação da história do Sepultura. A imprensa internacional já se perguntava qual seria a próxima banda brasileira a ganhar o mundo e apostava no Ratos de Porão. E foi quando Max apaixonou-se pela empresária Glória. Ela é filha de uma mulher sobrevivente do nazismo e teve um bar com um irmão que foi fechado pela prefeitura local nos Estados Unidos. Ela já tinha 5 filhos e estava na pior quando recebeu um convite para ser empresária da Sacred Reich. Aprendeu na marra até ser convidada pela Roadrunner para cuidar do Sepultura. Uma das coisas que ela pediu era que a banda não usasse mais rótulos como death ou thrash metal, e sim apenas o metal, porque ela achava que as tendências poderiam morrer, mas não o metal. Sobre o envolvimento com Max, ela contou: percebemos que estávamos começando a ter sentimentos um pelo outro, foi tão gradual, compramos uma casa, aí por causa da nacionalidade brasileira do Max, ele tinha que sair do país e depois voltar, então ele disse, eu não quero mais fazer isso. E foi quando eles se casaram em 93. Glória tá no centro dos acontecimentos para a saída de Max, como eu vou contar daqui a pouco. A turnê do Arise foi até o fim de 92, mais um ano em ascensão, 86 shows, crítica babando ovo. O Max conheceu Ozzy Osbourne, eles também conheceram parte do Kiss e, aliás, se decepcionaram com os caras. Numa entrevista à Bis, eles falaram que rolava desentendimento na banda, mas era coisa de irmãos. Eles se tornaram um quarteto exigente na hora de compor e gravar e finalmente estavam sendo reconhecidos como uma banda profissional. Mas ainda tinha um passo para ser dado e isso aconteceu com o próximo LP, Chaos AD. Um disco em que a banda se afastou do death, do som mais obscuro, para um som mais groove, lento, com guitarras mais graves e um forte trabalho rítmico, inclusive com participação do Olodum em Refuse Resist. Tem menções à realidade brasileira, como ao massacre do Carandiru, e também a conflitos entre Israel e a Palestina em Territory. Gravado em isolamento no país de Gales com um produtor novo e com Paulo finalmente gravando o baixo, porque antes ele não gravava, agora eles eram a prioridade número 1 da Roadrunner. Lançado em setembro de 93, esse foi o primeiro disco de ouro nos Estados Unidos, embora o Max reclamasse que os americanos sempre tiveram preconceito pelo fato de eles serem brasileiros. Já na Europa e no Oriente, eles se sentiam em casa. Thank you very much to Max and Igor. O Brasil agora estava acolhendo a banda de braços abertos, mas só porque eles eram respeitados lá fora. A mudança de som levou a banda ao mega estrelato, como era o plano da Roadrunner, mas isso foi aprofundado no último LP com a participação de Max, Roots, Raízes, mais groove, mais percussão, um disco fora do mundinho do metal, como o Max declarava. Tem uma forte participação do Carlinhos Brown, referências a povos originários brasileiros, aliás tudo isso começou num sonho do Max. O Sepultura conseguiu se encontrar com chavantes no Mato Grosso, absorver um pouco da cultura deles e até gravar uma música pro LP, Itzari. Tinha até referências às favelas brasileiras, na música Rata Marrata. Mas o mérito do disco é que essas influências externas não eram anexos no som, foram verdadeiramente incorporadas, o que transformou Roots num dos grandes álbuns do metal mundial. E aí, em meio a mais uma turnê de sucesso, Glória não teve o contrato renovado contra a vontade de Max, que em seguida saiu do Sepultura. Então agora vamos entrar nos detalhes dessa história. Tudo começa quando Andreas, Igor e Paulo chamam o Max e reclamam que a empresária dava prioridade a ele. Isso aconteceu depois de um show em Londres, no fim de 96. Com a Glória não tava dando certo pra nós três. Ela tava representando o Max, mas não tava falando a mesma língua que a gente. Tem que balancear a sua vida familiar e sua vida profissional. A coisa começou a se misturar muito, puxar muito pro lado deles, e aquele espírito de banda e de união já estava sendo perdido. Recentemente, Andreas contou ao Amplifica. O Max, na época do Roots lá, ele já tinha o ônibus dele, ele não ia pro camarim depois do show, tava completamente tirado. Aquele encontro no camarim, ele é fundamental. Max e Glória negaram esses privilégios, e ela disparou em entrevista à Bis. Eles foram envolvidos pelas mulheres, que aliás não gostam de mim. Junte isso ao ciúme do Andreas pelo Max ser o líder do grupo e pronto, fui deletada. Não há problema de dinheiro, repito, eles não gostam de mim. O Max disse que se sentiu traído pelos colegas. Ele poderia ter continuado na banda com outro empresário e a Glória até sugeriu que ele ficasse, mas ele não aceitou e comunicou que estava fora. Ninguém tentou reconciliar a gente, então eu tô com o sentimento que eu fui mandado embora também. Naquela mesma reportagem, o irmão Igor disse que não queria ver Glória nem com o cabelo pintado de dourado, que ela mudou muito depois que se casou com Max. Ele também negou que tenha sido persuadido por Andreas e Paulo. Na real, disse que foi o contrário, que ele já tinha a ideia de tirar ela há 2 anos. Igor também foi perguntado se eles não poderiam ter esperado mais, porque meses antes da saída de Glória, ela tinha perdido seu filho Dana, num acidente de carro nos Estados Unidos. Igor se defendeu
defendeu: estávamos no mato sem cachorro, o contrato terminava naquela época e se não fizéssemos nada, ele se renovava automaticamente. Aí na virada para 97 começou a rolar um bate-boca na imprensa. Big Dick play without him when he broke his arm. People didn't notice the difference. Não, ele sabe copiar, uma coisa que ele faz bem é copiar. Whatever they're gonna do, I know it's not gonna sound like Sepultura. O Sepultura ficou 8 meses sem um quarto integrante. Eles chegaram a gravar uma demo com Andreas nas vozes, que foi rejeitada, fizeram uma seleção e escolheram o americano Derek Green, o que deu início a um novo período na história da banda. Depois que a poeira baixou, foram surgindo novos detalhes ao longo dos anos sobre a história da separação do Sepultura. Max estava vivendo um inferno particular naquele fim de 96. Além da morte de Dana, que também o afetou, apesar de não ser filho biológico dele, ele estava tendo problemas ao lidar com o sucesso, bebendo demais e abusando das drogas. O Max disse que a relação interna já estava mal há algum tempo e que o luto pela morte de Dana e a saída de Glória não foram as causas, mas os detonadores da treta no Sepultura. Até que em 2010 ele fez uma acusação muito séria de que a esposa de Andreas, Patricia Kisser, teria tentado apressar o velório de Dana nos Estados Unidos antes da chegada de Glória e Max, que estavam viajando da Europa para lá. Andreas' wife tried to bury Dana before Gloria get home. I don't know, man. That's evil. Gloria's daughter Christina find out about it and stop the whole thing. It's like, what are you doing, you know? Quando perguntado, Andreas não quis rebater. I don't care, man. I mean, it's coming from Max. I mean, I don't take in account what he says on interviews anymore. Patrícia faleceu em 2022 vítima de um câncer. Numa outra entrevista em 2021, Max foi perguntado sobre como eles poderiam ter agido para evitar a separação. Ele até cogitou a hipótese da banda ter tirado férias para acalmar as ideias, mas disse que mesmo assim seria difícil eles continuarem juntos. There was no remedy. It's broke. It's rotten, man, from the inside. Ao longo de todos esses anos, houve algumas conversas para a volta de Max, mas a ideia nunca foi para frente. E segundo Andreas, a iniciativa sempre partiu do vocalista ou de pessoas de fora. Houve até propostas como a da esposa de Ozzy Osbourne, Sharon, envolvendo muita grana para o retorno de Max, o que a banda recusou. Com o anúncio do fim do Sepultura no fim de 2023, Max disse que não entende a decisão. Em um show na Polônia, logo em seguida, segurou um cartaz escrito "No Cavalera, no Sepultura", querendo dizer, sem os irmãos Cavalera não há Sepultura. É que agora ele já estava tocando com seu irmão Igor, com quem fez as pazes depois que o baterista saiu da banda em 2006. Tem havido uma intensa pressão de fãs e também da imprensa para que Max e Igor participem pelo menos de algum show ou do último. Andreas sinalizou positivamente: não vou negar que seria ótimo ter um último show com a participação deles, mas tem que ser ótimo. Tem que ter pessoas que estejam lá para celebrar e não para ficar discutindo quem estava certo ou errado nas decisões que foram tomadas no passado. Já Max declarou: não vejo necessidade de fazer uma reunião e acho que mais do que nunca agora, especialmente no momento que vão se dissolver. A banda acabou. E eu e Igor vamos continuar fazendo o que queremos com o Cavalera Conspiracy, o conjunto deles, que é o Sepultura em si. Por enquanto, não há nenhuma chance da formação clássica se reunir. O Sepultura continuou sendo uma grande banda com o Derek Green nos vocais, mas quem sonha em ver os 4 rapazes juntos de novo vai ter que se contentar com imagens do passado.